Bem, vamos começar agora o nosso programa pautado na saúde, conversando com o médico Mauro Araújo, que é anestesista e especialista em dor. Doutor Mauro, é um prazer tê-lo aqui novamente, muito obrigado por ter vindo. Essa questão de dor que atinge a todos nós humanos, né? E que se torna cada vez mais popular agora em função do uso da cannabis, coisa parecida. E nós sabemos que aqui na nossa comunidade você se destaca justamente neste assunto. Bem, sentir dor, a gente com impacto ou com algum tipo de problema, todos nós já sentimos e vamos sentir sempre. Porém, o que preocupa bastante é aquela dor crônica, aquela dor que o remédio não consegue resolver. Qual é o conceito atual de dor? Para ter um especialista em dor. Ok, bom, obrigado pelo convite, mais uma vez estar aqui. O conceito de dor hoje está mais atualizado. Dor é o que o paciente diz sentir e nós temos que acreditar. Tudo que afeta o nosso sistema somatosensorial pode causar na dor. Ou seja, se eu ver, sentir na boca, ouvir, sentir na pele, qualquer desses sentimentos pode gerar um quadro de dor. O mais importante é delimitar quando a dor é aguda, ela é recente, que é um alerta, algo está errado com o seu organismo. Mas quando essa dor começa a evoluir no tempo, na cronologia, passando de meses, atingindo 4, 5, 6 meses, ela passa a ser uma dor crônica. E aí, as medicações que são usadas na dor aguda, os anti-inflamatórios, os analgésicos tradicionais, paracetamol, dipirona, já não vai mais fazer efeito. A dor aguda é sempre em função de um impacto, de um problema que está acontecendo de alerta no seu organismo, algo está errado. É como se fosse um mecanismo de defesa. Eu li alguma coisa que ela é até interessante, né? Porque justamente ela alerta, é uma autoproteção do organismo. Isso. Gritar, ei, tem alguma coisa errada aqui. Isso. O problema é quando você não escuta e ela cronifica. E você não dá importância. Ou ainda, quando você vai no médico, ele trata de uma forma geral e o paciente deixa cronificar. O conceito é só em torno de dor física? A dor mental está inclusa? Muito. Quando essa dor começa a cronificar, o espectro da dor começa a aumentar. Ela começa a afetar o comportamento da pessoa. Então ela deixa de ser uma dor física e passa a ser uma dor emocional. Então se a gente não tratar a emoção junto com a dor orgânica, eu não tenho sucesso. Daí muitas vezes a importância de você tratar com um psiquiatra e principalmente com um psicólogo, que também ajuda no manuseio do tratamento. E o que tem de técnicas novas, de medicamentos novos? A gente ouve falar muito na cannabis e a gente vai já dedicar um tempo específico para ela, mas o que existe de técnicas novas para combater a dor? Vamos respeitar um protocolo. A gente tem que tratar o paciente com medicamentos via oral. Quando esses medicamentos via oral, a gente não dão um resultado, ou por intolerância na continuidade do tratamento, ou por efeitos adversos que ele está apresentando, e me chama a atenção, então eu passo a fazer alguma técnica intervencionista, ou seja, alguma coisa que invada a pele do paciente. Pode ser vários tipos. Pode ser uma radiofrequência, colocação de eletrodo medular, pode ser um bloqueio simpático venoso, um bloqueio de ramo do ultrassom. Existem várias técnicas que eu posso utilizar, dependendo do tipo e da localização da dor. A dor crônica, ela atinge mais o idoso? Não, o problema do idoso é que existe uma banalidade. Ah, é idoso, ele não sente dor. Como se o idoso não sentisse? Não sentisse dor, porque acha que é do Alzheimer, é do Parkinson, não dá muita importância. Ou a propriedade que... A mesma coisa a criança. A criança não sente dor. Criança sente dor, sim, igualmente ao idoso. Então a gente tem que dar importância ao tratamento. A medicina tem como medir o nível dessa dor? Da criança existem várias escalas. A mais usada é a escala de face. Pelas expressões dos olhos, das rugas. Não é pelo volume do choro? Não tem, o volume do choro não. É a expressão facial da criança. Porque tem mães que dizem, não, isso é um choro de dor. De dor. Isso é um choro de birra. Isso é um choro... É mais uma interação com mãe e filho, né? Que pode identificar mas isso só com criança, né? Só com adulto criança. A gente não tem como saber. Não, são escalas visuais analógicas. Você dá numeração de 0 a 10 para a pessoa quantificar naquela numeração o quanto que está de dor. É mais ou menos assim que a gente dá uma proporção no quantitativo. E aí, quando há a sua intervenção, o especialista em dor chega, ele vai olhar o organismo de modo geral, nada muito localizado. Porque pode ter reflexos permanentes. A dor crônica afeta o sentido todo o paciente,
na parte profissional, no sono, nas relações sociais, nas relações familiares, no sexo. Tudo é afetado por causa da dor. Por exemplo, paciente que tem fibromialgia, onde são mulheres que têm dor no corpo todo. Ora, dói da cintura para cima, outros dias dói da cintura para baixo. Por que mulheres? Só acontece com mulheres? Porque a frequência é mais alta. Hoje, essa relação de 9 mulheres para um homem já diminuiu. Porque antigamente o homem não relatava muita dor. Agora já está relatando. Então essa proporção mulher e homem para fibromialgia já diminuiu. Doutor Mauro, é aquela dor de academia, eu vou malhar até sentir dor. No pain, no gain, né? A famosa frase que existe. Não existe mais isso. Esse extremo que você faz do corpo, na verdade, você só faz exaurir o corpo. E você usar medicamentos que possam coibir essa dor, para que aumente a força muscular, aumente o treinamento, ele não serve de uma forma coordenada. E a solução para a dor muscular é malhar mais? Depende da dor. Você tem que primeiro inibir o quadro de dor, depende da causa. Por exemplo, se for uma dor miofascial localizada, é interessante, no meu ponto de vista, tratar a dor do paciente e mandar para a reabilitação física. Neste ponto, o educador ou fisioterapeuta tem um papel importantíssimo na recuperação do quadro desse paciente. Cada uma dessas técnicas que o senhor usa tem uma medicação específica? Eu escolho muita medicação com o paciente. Por exemplo, hoje nós temos uma medicação no nosso Brasil que demorou quase 6 anos para chegar no Brasil, que é o tapentadol. É um exemplo só. Ele tem uma ação dual, ou seja, tem dupla ação. Ele tem ação de antidepressivo e tem ação de opioide. Mas essa medicação já existe há 6 anos no mercado mundial. Então, as medicações existem vários tipos, inclusive a cannabis, como você citou ainda há pouco. Mas dizem que essas medicações contra a dor, elas são fortíssimas e levam a pessoa a ficar anestesiada na cama. É isso? Não. Esses efeitos adversos precisam ser controlados. Eu posso dar medicamento para o paciente para que dê qualidade de vida para ele. Eu não quero um paciente torporoso, um paciente sem produzir, sem interagir socialmente. Não é essa a minha função. Minha função é dar qualidade de vida. No momento que eu vejo que o medicamento está dando efeito adverso e está causando isso, vamos regredir, escolher uma outra medicação, diminuir a dose e titular para uma outra O senhor, como especialista em dor, o senhor olha a causa da dor, ou o senhor resolve naquele momento o que está doendo e se torna algo paliativo que poderá voltar depois? Perfeito. Eu prefiro quando o paciente já vem avaliado de um neuro, de um ortopedista, de um reumato ou de um clínico. Já fiz de tudo, já examinei tudo, não tem nada. É só dor crônica. Porque naquele momento a dor crônica, ela é a doença. Ela não é mais a causa... E a dor crônica é emocional? Não, a dor crônica ela tem alterações de neuroplasticidade, alterações neurológicas, onde mesmo resolvida a causa, a dor perpetua. Porque há uma contaminação do cérebro e da medula espinhal, mandando o impulso elétrico da dor, mesmo que a causa esteja resolvida. Então ela virou uma doença. Ou seja, o sistema nervoso está contaminado, ele está defeituoso. Sim, o senhor falou em uma medicação, é demais? Muitas. Antidepressivos, anticonvulsivantes, relaxantes musculares, opioides, se for o caso, e a cannabis. Algum deles vicia? O senhor falou em opioide... Sim, o opioide tem essa tendência. Hoje, os países mais ricos não tem mais negócio de cocaína, maconha, é tudo opioide, né? É verdade. O pessoal está na rua jogado, tudo com opioide, que não é combatido, né? Todo mundo fica combatendo as drogas, cocaína, maconha, mas... Nós já estamos com relato de roubos em farmácia, roubos no hospital de fentanil, que é um opioide fácil e amplamente usado no Brasil. Isso também gerou o vício da dependência dos medicamentos. Só que o opioide que a gente usa na dor são diferentes desse. O que causa a dependência a gente usa com muita cautela, principalmente se o paciente tem história de vício anterior. Ah, doutor, ele é um paciente que já usou cannabis recreativa há muito tempo, esse é um paciente que é alcoólatra, ele é fumante, ou seja, se há uma tendência de vício, é melhor não usar. Por isso que é grande o índice entre enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos. Eles têm um acesso mais fácil ao opioide? Tem acesso mais fácil e principalmente quando aquele hospital, ou instituição, ou clínica... Não tem um controle devido? Não tem um controle da vigilância sanitária, aí fica mais fácil, infelizmente. Sim, e quando torna-se um vício, a dor segue? Segue e eu preciso desmamar o paciente desse vício. Eu preciso usar medicamentos que façam o desmame desse vício que ele está. E aí, muitas vezes, eu preciso da ajuda do psiquiatra para poder fazer esse desmame. E é engraçado, vamos dar um exemplo, se ele é viciado em morfina, em oxicodona, etc., eu preciso usar um opioide de ação prolongada para enganar o cérebro. E, nesse caso, a gente usa a metadona.
além de outros medicamentos. O senhor falou agora em morfina, ela sempre vicia, né? Ou depende muito da dosagem? Mal usada. Mal indicada, mal conduzida, ela pode ter esse vício, sim. Então vamos lá para a cannabis. Ela pode viciar? Dificilmente. A cannabis pode viciar quando você começa a usar alto nível de THC, desse fitocannabinoide que contém chamado tetraidrocannabinol. Se você usa em altas doses, há uma possibilidade. Só que não é essa a intenção. Quando você usa cannabis no tratamento de dor, você começa com canabidiol e baixas doses de THC. À medida que vai tendo resposta do paciente, você vai aumentando a dose do THC. E qual é o percentual de resposta do paciente? O senhor que está mexendo com isso no dia a dia? A resposta é individual. Cada paciente responde mas já de um deve, jeito. não tem um nível aí? Não temos ainda um nível científico, é 10%, 50%, 90% ainda. E se cada caso é um caso, o que é que leva mais à absorção positiva? A falta de resposta dos outros medicamentos. É isso que o Conselho Federal de Medicina se baseia. Então, a cannabis é o último na lista? Seria uma opção alternativa pelo CFM. Mas é o último na lista? Não seria o último, mas digamos a terceira opção, como ele fala. Mas há casos, na minha experiência, que dá para ser usado como primeira opção. Só que tem que estudar o caso. Tá, para uso da medicina foi liberado no Brasil, o Supremo liberou, mas não liberou o cultivo. Então, os remédios são muito caros ou têm que ser importados. E o que é que o senhor vê disso? Qual é a situação atual? Nós temos 3 opções de ter acesso ao produto. A primeira são associações. Um grupo de pacientes se junta, consegue o habeas corpus na justiça e faz a plantação e faz o plantio. Essa associação que junta para vários pacientes, produz o óleo, a cápsula, Isso etc. já tem em Belém? Nós temos no Brasil. No Pará a gente ainda não tem. Está tentando se formar uma associação, mas ainda não se iniciou ainda. Só o pontapé inicial. Agora, em termos de venda na farmácia, tem vários produtos. A Anvisa, hoje, agosto de 2024, já autorizou 33 produtos para serem vendidos na farmácia. Dos 33, hoje nós só temos na farmácia em torno de 15 a 18. E os preços? Entre 200 até R$ 1.200 na farmácia. Por mês? Depende da posologia que for feita no paciente, pode durar até mais de um mês. E a terceira opção são os importados, que muitas vezes é até mais acessível do que se você comprar na farmácia ou comprar de uma associação. E o SUS incluiu? O São Paulo já foi agora, há pouco tempo, há 3 meses atrás, incluiu dentro da sua prescrição. Por que só São Paulo? Porque foi onde houve uma movimentação maior em termos de médico, do Conselho Regional de Medicina, para tentar forçar a Secretaria de Saúde a manter, dentro da padronização dos medicamentos, o uso da cannabis. O senhor é um militante dessa causa, doutor Mauro? Militante da prescrição, não militante do cultivo. Por que eu não sou militante do cultivo? Eu não estou dizendo... Sim, mas daí fica essa questão de preço vai perdurar. Vai. Se não tem um cultivo local, vai perdurar o preço. Perfeito. Só que vai perdurar, o que está acontecendo? A competição. Cada vez mais eu tenho mais produto de mercado vindo para o Brasil. Com essa entrada de produto, eu tenho uma baixa no valor desses produtos que estão aqui. Então eu vou ter uma acessibilidade maior para o meu paciente. Por que eu não sou muito a favor do cultivo? Porque plantar cannabis não é fácil. Ela depende de temperatura, solo, Sim. foto, sensibilidade, muitas coisas, para você ter um produto de qualidade. E o mais importante, e quem vem a contaminação do isso? solo. Por isso que eu digo, tem que ser uma associação muito bem feita, muito bem estruturada, onde eu posso ter uma análise do óleo com segurança, sem contaminação, sem nenhum tipo, onde tem no rótulo o que está dentro do conteúdo, uma fidelidade do produto. O senhor tem prescrito para que tipo mais específico de dor? O que a gente vê na grande mídia são pessoas especiais, né, ou em casos até de Alzheimer, coisa parecida. Fora isso. Eu uso muito para dor neuropática e nociplástica. O que são dor neuropática? Traduza para nós. Pronto, onde você tem uma doença ou uma lesão que causou aquela dor. Exemplo clássico, neuropatia pós-herpética, neuropatia trigeminal, neuropatia diabética, que cada vez mais está aumentando e não estão sabendo conduzir esse tipo de neuropatia. Esses são casos de aquelas feridas abertas? Não precisa ser ferida. Às vezes você não tem nem lesão de pele, mas você tem uma dor no paciente que muitas vezes mexe até na musculatura, onde ele para de andar pela evolução da diabetes que causou nesse paciente. Dor nociplástica, não tem lesão, não tem doença, mas há uma disfunção do sistema nervoso. Exemplo disso, síndrome do colo irritável.
dor pélvica em paciente, enxaqueca, fibromialgia, síndrome da bexiga irritativa. Então, são doenças que você tem dor, faz milhões de exames, citoscopia, eletroneuromiografia, tomografia, ressonância, nada mostra a doença ou uma lesão que justificasse aquela dor do paciente. E essa cannabis tem vindo em que formato? De pílula, de óleo? No Brasil, autorizado a importação apenas solução e cápsula. Mas nós temos hoje no mercado várias apresentações, supositório, cápsula anal. E a posologia sempre é uma vez por mês? Não, é diário? Diário, podendo ser uma tomada, 2 tomadas, só que depende muito do fitocannabinoide. A grande sacada da prescrição de cannabis é saber qual fitocannabinoide melhor para o seu paciente. Sem ser CBD. Quantos são? São mais de 180. E aí o senhor recorre a análises clínicas para determinar ou é erro e acerto? Ao que eu chamo de COA, Certificação de Análise de Segurança do Produto. Essa certificação me diz o que tem naquele produto. X de CHC, X de CBN, X de CBG, baseado naquilo. E cada dor requer um X. Uma percentual, uma concentração, uma posologia diferente. Muito interessante, não. É muito interessante, tudo completamente novo, né? Completamente eu posso dar um exemplo de como eu descobri, assim, como descobri cannabis, mas um exemplo que eu vi que cannabis é uma coisa fantástica. Uma vez eu estava no meu consultório e a secretária disse, doutor, dá para você atender uma criança? Ela vem lá de Salinas. O pai, parece que ele é maconheiro. Ela falou assim, e a mãe é uma senhora que é caseira, a gente não tem condições. O senhor pode fazer essa cortesia? Eu disse, claro, pode. Entrou o pai, a mãe e a criança espástica, rangendo os dentes, paralisia cerebral, gritando, urrando. O pai, rastafari, aquele estilo, cabelo comprido e tal, magro. A mãe bem simples, humilde e tal. Eu perguntei, por que vocês estão aqui? Doutor, eu estou aqui porque toda vez que o meu marido faz uso da cannabis fumada, a criança fica calma, ela fica tranquila. É só de fumar do lado dela que ela fica tranquila, ela não berra, ela não grita. E às vezes, doutor, ela até interage com a gente. Ela responde ao que eu falo. É como se tivesse uma outra criança dentro dela que eu não vejo. Mas ela também não entra na paranoia? No... Porque essa cannabis que ele vai do fumo vem muito pouco. Não é que ele inalou. Quando ele exala a fumaça da cannabis, vem muito pouco para a criança. E ele não faz em cima dela, ele faz próximo dela. Foi assim que ela começou a perceber o efeito da cannabis na filha. Por isso que ela queria a cannabis medicinal. Que é uma coisa boa da gente distinguir isso aqui. Cannabis recreativa é uma coisa, cannabis medicinal é bem diferente. Cannabis recreativa, você pegar a planta, a flor, tudo que tem daquela raiz, macerar e fazer um baseado, fazer um cigarro. Ali você tem pesticida, organofosforado, querosene da planta, tem altos contaminantes. Medicinal não. É uma planta cuidada, é uma coisa fechada, um solo trabalhado, pessoas altamente preparadas. Em que momento eu retiro a flor da cannabis? E aquilo processado tecnicamente. Quimicamente falando, em termos de uma indústria farmacêutica. Padrão de indústria farmacêutica. É porque a desinformação é muito grande em torno disso, né? Muito. Não só entre os nossos parlamentares, mas a população de um modo geral. Muito. Né? Muito. Deve ter uma reação muito grande. Não, cannabis não. Eu imagino uma pessoa mais idosa, se eu prescrever, não deve ser fácil, não. Mais ou menos. O que está acontecendo hoje no Brasil, a informação, a divulgação está tão rápida que nem os médicos estão conseguindo acompanhar. Então, hoje está mais fácil chegar um paciente e dizer, doutor Mauro, prescreva cannabis. Porque eu já escutei falar, o fulano usa, o fulano trouxe da Argentina, trouxe dos Estados Unidos, trouxe da Suécia, está se dando super bem. O senhor pode prescrever? O senhor sabe prescrever? E a grande maioria dos médicos não estão sabendo. Tem um médico específico com esse poder de prescrição? Não temos ainda nenhuma regulamentação do CFM em relação a essa qualificação do ato médico de prescrição de cannabis. A farmácia só vende sob receita? 2 tipos de receita. Receita azul, se tiver até 0,2% de THC. Receita amarela, se tiver mais de 0,3% de THC. O opioide também necessita de receita? Todo opioide, dependendo dele, ele é amarelo. Senão ele pode ser receita branca carbonada. Mas sem receita não é vendido. E aí, por isso que tem o contrabando, tem o desvio de hospitais e assim por diante. Infelizmente, isso ocorre. E isso tem crescido muito, né? Muito, muito. E em todos os setores, da farmácia, nos hospitais, nas UPAs, em qualquer local onde não há o controle da vigilância, isso pode acontecer.
E está sem divulgação, está sem controle público, digamos sem divulgação, assim. Na sem verdade, divulgação dessa não conformidade da falta de controle. Então há uma necessidade urgente. Urgente. Até Mauro. mais do que a cannabis. Nós estamos a cannabis gera um certo medo. Mauro, cannabis não mata. Cannabis não mata. Está comprovado. Por que cannabis não mata? Porque dentro do nosso bulbo cerebral, que controla a nossa frequência cardíaca e a nossa frequência respiratória, eu tenho poucos receptores de cannabis. É diferente do opioide, onde no bulbo está cheio de receptor. Então eu posso impregnar, eu paro de respirar, minha frequência diminui e eu posso morrer. Cannabis não tem isso. Cannabis não mata. E o brasileiro é um craque em se autorreceitar? Muito. Não é? Autoprescrição. Autoprescrição. Então ele deve recorrer em qualquer dorzinha, ele vai direto para o opioide. E se é mais ou menos fácil de conseguir, pelo menos não é tão feio, né? É verdade. Alguém com mais de 4 gramas de cocaína, de maconha, vai ter problema, né? Mas o opioide não vai ter problema nunca. Nunca, justamente. Aonde devia ter um controle maior para ser feito, não estão sendo feitos. E a cannabis que podia ter uma... Se bem que a Anvisa está liberando cada vez mais essa visão da cannabis. Já ajudou muito. De 4 anos para cá... Mas eu estou vendo uma preocupação sua por essa quantidade. O senhor não é muito favorável em expandir, né? Tornar altamente popular, porque a população não está aculturada para isso. Não está, e se tiver o plantio caseiro. Esse plantio artesanal, essa fabricação artesanal do óleo, é que eu não sou muito a favor. Eu tenho medo disso aí, pela contaminação. Eu não posso produzir uma planta e fabricar um óleo e daqui a 1 mês, 2 meses, ser o mesmo óleo. Eu não tenho como ter o controle dessa planta no jardim da minha casa. Mas isso tem que ser muito bem explicado. Muito. Mas tem literatura para isso. Existe já conhecimento científico para isso. Mas, como você falou, a dificuldade do acesso no fator financeiro, que já melhorou, facilitou o plantio caseiro. E com remédio a esse preço, de 200, 300 reais... Fica difícil a acessibilidade. Eu me preocupo o seguinte, o senhor não recomenda que outros pais fumem maconha próximo de seus filhos e que coloquem a fumaça dentro do quarto? Se o pai não tiver opção, eu vou falar o quê? O filho está lá. Se for um caso, por exemplo, de convulsão refratária, onde a criança faz 20 crises de convulsão por dia, mesmo tomando medicamento, eu vou dizer, não planta? É difícil falar com o pai. Fumar ao lado do filho com problema. Não. Como esse caso de Salinas. Pois é, mas a cannabis fumada é totalmente proscrito por nós. Sim, mas como é que resolveu com o filho dele lá? Então, porque ele faz de uma forma ilegal, ele faz de uma forma recreativa. Mas assim... Sim, mas o senhor não... Veja bem, nós estamos numa TV aberta, então tem muita gente olhando, né? Já deve estar alguém cutucando aí, tá vendo? Vale a pena, né? Isso é perigoso. Muito perigoso, muito. Como eu falei, a cannabis recreativa, ela traz muito malefício para a parte pulmonar, para a parte cerebral. Por quê? Porque a contaminação desse cigarro é muito alta. Então, não recomendo de forma alguma. Eu dei esse exemplo para ver a importância que tem na cultura. E fica mais ou menos, a gente recebe na internet todo dia, né? Não, tomar um copo de vinho por dia faz bem para a saúde, né? Faz muito, então se eu tomar 2 faz mais bem ainda. As pessoas não sabem interpretar muito. A quantidade que faz mal e que faz bem, é verdade, é verdade. Doutor Mauro, muito obrigado. Essas informações são extremamente importantes, precisam ser divulgadas. O que nós pudermos aqui ajudar nessa divulgação, quando tiver novidades aí, alerte, que a gente tem o maior interesse nisso. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado também, Mauro. Logo depois do intervalo, nós vamos conversar com o Dr. Adenauer Góes Júnior sobre medicina regenerativa. Isso aí. Muito obrigado. Volto já.